Olá, Indaiatuba, olá, região. Estamos começando o Papo Livre. Obrigado para você que nos recebe aí em sua casa, no seu trabalho. O nosso programa chega pelo canal 26 UHF da TV Indaiá. Em breve estaremos na NET também, como eu já venho dizendo há algum tempo. Estamos acertando aí os pormenores para a nossa programação entrar na rede através da NET, canal comunitário. Hoje o Papo Livre começa e termina aqui com ele, que é advogado, mas já passou por vários cargos administrativos. Ele foi secretário de Negócios Jurídicos, secretário-geral do município de administração, recursos humanos, na prefeitura de Indaiatuba. Meu amigo advogado Samir Andrade. Samir, obrigado por estar aqui com a gente. Opa, obrigado você, Jair, pela oportunidade, obrigado por ter vindo aí, por estar dando essa oportunidade aí. E nós vamos abusar do Samir aqui hoje por uma razão bastante simples. Eu reputo o Samir como um dos especialistas na área do direito administrativo e político, né? Nós estamos aí num ano eleitoral. E aí, a pergunta é aquela, pode, Arnaldo? Então, Samir, vamos começar com um bate-bola aí do que pode e o que não pode para essas eleições. Vamos começar com comício. Comício pode? Comício pode, plenamente permitido, tá? Até 48 horas antes das eleições é permitido você fazer o comício. O que não pode é ter show artístico, patrocinado, ou seja, você levar... Uma atração. Uma atração. O restante é plenamente possível. Você não acha que depois que colocaram esse porém aí de não levar atração, os comícios perderam a graça? O pessoal não vai só pelo fato de ir atrás da política? Com certeza, Jair. Realmente, depois que retiraram... Porque era um atrativo. Tá? E a legislação eleitoral quis tirar justamente isso. Por quê? Porque virou uma campanha daquelas pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Então, quer dizer, traziam grandes nomes. Então, o comício tirava o objeto eleitoral, que era o quê? Propostas, tal, e virava um show artístico. Então, vedou. Essa foi o objetivo da legislação, foi dar oportunidade de todos os candidatos falarem da mesma forma, ou seja, usar somente sua persuasão, né, do que usar artistas, shows para levar as pessoas. Isso acabou. A gente antigamente tinha muito comício. E acho que na década de 60, 70, os comícios eram... O cara botava uma caminhonete, subia em cima, já virava um baita comício. Hoje não tem mais essa... E decidia as eleições. Decidia as eleições. Decidia, realmente. Então essa coisa não existe mais. A gente percebe que acabou. Inclusive, né, o pessoal tentou daquela forma, né? Se você colocava os artistas num palanque diferente. Palanque diferente, tentaram burlar. E agora, dessa forma, não acabou pode. De vez e ponto. E a sonorização? Carro de som, como é que pode ou não pode? Pode. Porém, em Indaiatuba, tem uma lei de autoria do vereador Cebolinha, tá? Que foi aprovada por unanimidade, que veda em Indaiatuba, tá? O som. O som de rua. O som de rua. Então, eles vão evitar. Agora, não, o palanque não, eventualmente uma caixa de som no diretório. Tá? Na praça não pode? No diretório. Na praça, não. Da sonorização. A não ser que ele transforme aquilo em um evento. Exatamente. Eu vou fazer um evento eleitoral. Então, ele comunica às autoridades que naquele local é como se fosse um comício. Você entendeu? É um comício. Então, essa é a diferença. Tá? Então, descaracteriza o som, como é que chama? O carro de som em Indaiatuba, o trio elétrico, aquele carro de som que a legislação permite. A mini-reforma eleitoral, que não entra em vigor por uma decisão do TSE recente, agora de cerca de 3 semanas atrás, ela disse que não entra em vigor a mini-reforma eleitoral porque ela foi aprovada, não foi aprovada no prazo superior a 1 ano, né, que é o prazo ano que eles exigem. Então, ela não entrou em vigor. Ela já tinha restrição e separava o que é trio elétrico, o que é carro de som, quantos decibéis é permitido, quanto não é, a medição a tantos metros. Isso não entrou em vigor nessas eleições, mas nas próximas já está em vigor. Samir, você não acha complicado? Eu, pelo menos, acho super complicado. Como é que você faz regra para jogar pelos maiores beneficiários do jogo? Ou seja, como é que o legislador ele vai fazer uma coisa que pegue no pé dele? Quer dizer, não é meio contraditório isso, né? Isso é uma contradição. Claro que eu não vou querer me prejudicar, embora tenha coisas interessantes como o patrocínio das campanhas, o apoio das campanhas e tudo mais, né? Como é que fala o nome? Isso não é patrocínio, é o...
quando se banca a campanha, bom, enfim, é um patrocínio, vamos chamar assim, mas tem um nome jurídico que me foge agora. Eles limitam, eles fazem... Está dizendo a contribuição. Contribuição, a palavra é contribuição. Então, a contribuição de campanha, eles criam um monte de mecanismo e tudo mais, mas a gente sabe que no fundo, aquilo ali é pro forma. Então, não é meio complicado isso? Não teria que ser, por exemplo, na minha opinião, o tribunal eleitoral que faça uma legislação, porque aí é um tribunal, é um colegiado que não se beneficia do processo? Então, esse caso, por exemplo, que eu acabei de falar, da mini-reforma eleitoral, foi aprovado pelo Legislativo, era mais rígido, né? E o próprio Tribunal Superior Eleitoral entendeu que não se aplicaria nesse momento, né? A legislação eleitoral ela é um pouquinho complicada, no seguinte sentido. Eu até acho que quem legisla para si mesmo, mas esse é o princípio federativo, legislativo, executivo e judiciário. Tá? O legislativo tem que legislar, a função primordial dele é legislar. E cabe ao judiciário, tá, verificar o quê? A balança, o peso e contrapeso. Se aquela legislação, ela é o quê? Ela é prejudicial no contexto geral. E o TSE tem agido rigorosamente nas eleições. Você vê os casos, por exemplo, que na campanha que nós estamos dizendo é muito preocupante, questão de prestação de conta, questão de gastos de campanha, que um prefeito de nossa região perdeu o mandato por causa de uma cartilha que teve o quê? O valor determinado e entenderam que não era aquele valor. Então, quer dizer, tinha algumas coisas. E tem outros casos, a lei da ficha limpa, tem uma série de coisas. Então, a legislação está ficando cada vez mais rigorosa. Eu até tenho algumas considerações que eu acho que a manifestação tem que ser livre, eles exageram demais na restrição, porque quanto mais você tem normas para restringir, pior fica. A democracia é você fazer o quê? De forma que não haja o abuso do poder econômico e não haja o abuso do poder político. Fora isso, eu sou da opinião que a campanha tem que ser livre, a manifestação, a liberdade de você falar o que você quer, o que você pretende da melhor forma possível. Claro. Aí vem aquela questão, financiamento público ou não de campanha, que sabe? Então a gente entraria num outro método, mas as normas eleitorais são muito rígidas. A cada eleição, o TSE expede cerca de 10 resoluções tratando de propaganda, representação, são normas do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Entendi. Porque eu também entendo o seguinte, eu acho que uma das formas de dar uma melhorada até na imagem do Congresso é justamente nós tendo como é que se diz, um voto distrital. Porque, por exemplo, nós temos aqui um deputado, o Rogério Nogueira, todo mundo sabe onde ele mora, toda a região sabe quem é ele, onde encontrar ele, mas tem muita gente que teve voto aqui que você nem sabe de onde é. O cara cai de paraquedas, é a mesma coisa em buscar voto lá na região de Prudente, Andradina, ninguém não volta mais. O que nós estávamos até comentando esses dias, numa equipe, nós temos uma equipe que faz discussão de legislação eleitoral, então a gente, pela internet, então tem juristas do país todo, que nós, uma vez por semana ou 2 vezes por semana, a gente faz um bate-papo via internet, né, e nós estávamos comentando exatamente isso. E até saiu ontem, saiu uma tirinha lá no WhatsApp, que mandaram lá para mim, como que é? Agora chega a época em que você vai ver um monte de gente chegando na sua cidade prometendo horrores e ele nunca passou lá. Nunca passou. É mais ou menos isso que você está dizendo, você entendeu? A questão do voto distrital misto é uma coisa muito interessante para a gente discutir. Tem essa discussão no Congresso, ela está evoluída. Realmente a cobrança, o que a gente fala, a política se faz na cidade, né? O território municipal é onde tem. Então, quem mais sabe? Por exemplo, todas as coisas que acontecem em Indaiatuba, você vai na onde? Na prefeitura. Você sabe aonde encontrar o prefeito, onde encontrar o vereador. Estadual, ainda dá que você sabe mais ou menos. Partiu para nível federal, a linha de competência, por exemplo, telefonia, Anel. E aí? A Anatel. Telefonia Anatel. Anel, energia elétrica. Energia elétrica. Aí você vai, a ANA, Águas. Aí você vai lá procurar quem? O deputado da sua região. E aí, quem é ele? Aí com quem que você vai falar? A maioria das pessoas, tem aquela pesquisa, aquele site, a maioria das pessoas não sabem quem votou. Não tem esse vínculo,
né? De reivindicação. Quer dizer, você poder falar, ô, meu deputado, eu tive um problema de telefone, a telefonia tal não está resolvendo, o senhor tem como intervir na Anatel lá para que eles apliquem a penalidade? Até chegar lá já passou os 4 anos. Ou até mesmo o prefeito, por exemplo. O prefeito, vamos imaginar, um prefeito numa região metropolitana como Campinas, vamos lá, o prefeito lá de Pedreira, ele precisa de uma reunião com o governador, tal. O deputado está aqui em Indaiatuba, é pertinho, ele vai de carro, 1 horinha ele está lá, vai em Campinas, outro deputado mora em Campinas, o deputado federal mora em Campinas, vai lá no deputado de Campinas. Agora, o cara elegeu lá em Andradina, lá em Prudente, em Rifaina, como é que você vai fazer para ir lá? É complicado, e o cara não vai estar lá também. Então, eu penso que o voto distrital misto é uma saída, porque aí o povo tem uma maior fiscalização. Ele é interessante e eu acredito, Jair, que isso está evoluindo e, quem sabe, para as próximas eleições aí, nós já não temos uma reforma política. De fato, não essas mini-reformas que são feitas. Maquiagem, na verdade. São totalmente... ela vem para cobertor curto, né? Então não tem jeito. Você cobriu aqui, sobra o pé. Não tem você jeito, cobriu o pé, sobra tudo. Então, e fica... A cada eleição você acha isso aqui abusaram disso. Então vamos fazer uma legislação para corrigir aquilo. Então fica uma colcha de retalhos. Gigantesca. E não resolve. Não resolve, realmente. Gente, estou conversando com o Samir aqui. O Samir Andrade é advogado, já foi secretário de Negócios Jurídicos e outros cargos de secretaria na Prefeitura de Indaiatuba, também foi assessor jurídico da presidência da Câmara. Enfim, é um profundo conhecedor da legislação no âmbito da administração pública e também no âmbito da eleitoral. Eu vou para um rápido intervalo, volto e a gente continua batendo papo com o Samir aqui sobre eleições. Não saia daí, eu volto já já. De volta com o Papo Livre de hoje, estamos conversando aqui com o advogado Samir Andrade, ele que, como eu já disse, é um conhecedor profundo, um especialista em direito administrativo e direito eleitoral. E a gente está falando sobre o que pode e o que não pode nas eleições desse ano aqui. No começo ele estava dizendo, no primeiro bloco ele disse que não pode som de rua, principalmente em Indaiatuba, quer dizer, pode pela legislação eleitoral, não pode pela legislação municipal. A questão do som do carro de rua. Manifestação coletiva, ou seja, eu fazer uma passeata, fazer uma carreata. Pode, plenamente permitido. Isso não tem problema. Não tem problema algum. Legal. E agora aquelas famosas lembrancinhas. Os brindes, que era bom. Eu me lembro que tem um amigo nosso aqui que fez abridor de madeira com parafuso, coisa baratíssima, ele distribuiu horrores aquilo ali, até hoje tem gente que tem aquilo ali, você acredita? Quer dizer, são eleições, e isso tem o quê? Tem quase 20 anos, as pessoas ainda guardam algumas lembranças disso, e hoje não pode mais. Não, camiseta, tudo que é brinde que traga vantagem ao eleitor, tá? A legislação proibiu. Tá? Por quê? Porque eles entenderam que isso é uma compra do voto. Eu acho exagerado, sou sincero. Tá? Ninguém vai votar no candidato porque ele deu um abridor. Um abridor. Tá? Então, o que tinha? Era camiseta, era isso, borracha, lixa de unha, tinha de tudo, batom, esmalte, batom, exatamente, tinha de tudo. O batom é uma coisa barata. Régua. Nossa, a mulherada adorava aquilo. Régua. Então, tinha caneta. Aliás, o Mingoni, vou lembrar, o Mingoni aqui de Campinas, ele foi vereador, foi candidato a deputado, ele tinha umas réguas de alumínio, que até hoje eu tenho uma dessas, porque não acaba, né? Então, e dava utilidade, você entendeu? E ninguém votava. E nunca votei nele. Então, e ninguém votava por causa daquilo. Mas não, proibiram, talvez seja para diminuir os custos da campanha. Também, aquilo que você falou, nós vamos votar, fazer uma legislação para nos beneficiar. Isso é um benefício. Isso é um benefício, é verdade. Isso é um benefício. Isso é um grande benefício. O Samir, agora, um outro fato, uma situação que eu acho complicada é a questão da imprensa. Como é que a imprensa deve se portar num momento como esse? Porque é tudo muito terreno minado. Esse período. Realmente, a última discussão desse grupo que eu falei para você foi exatamente essa questão. Você viu que o governo do estado de São Paulo tomou uma medida radical, retirou tudo do site do governo do estado, tudo, não tem, você vai lá no site hoje do governo do estado, não tem uma informação, a não ser emergência. Não, no Poupa Tempo, entra no site do Poupa Tempo agora, está fora do ar.
Então, o quê? A legislação, ela tentando se intrometer Em tudo. demais, né, na livre manifestação, inclusive da imprensa, ela acabou privando a informação. Na minha opinião, ela priva a informação. Olha, por exemplo, eu preciso marcar lá no Poupa Tempo, você entra na internet, agenda um atendimento para fazer no Detran, vai com hora marcada, não demora 15 minutos, você consegue sair de lá com a sua habilitação, com RG, 15, 20 minutos, agendadinho, bonitinho, pagando taxa. Olha, é um reloginho suíço esse tal de Poupa Tempo. Não posso fazer isso. Então, né, o grande problema é que agora, eles já estão, inclusive hoje, se você pegar os jornais, os ministros já se manifestaram, não, que o que veda é o privilégio dado pela imprensa, a informação institucional, ela tem... Teve, acho que foi na quinta-feira de semana passada, ou na sexta-feira, houve 3 publicidades do governo federal que foram retiradas do ar. A pedido do PSDB. A pedido do partido, e o TSE deu a liminar tirando do ar. Você entendeu? Então, há um policiamento tranquilo. Porque isso dá cassação. É usar, você entendeu? A máquina para fazer campanha em favor de determinado candidato, partido ou coligação. Isso a nível federal, estadual, que é o que está em eleição em curso. Tá? E isso, na minha opinião, ela é exagerado. O que se não pode é dar tratamento privilegiado. Tá? Ou seja, a imprensa privilegiar um em detrimento de outro. E é isso que a legislação veda. Tá? E também usar em favor de candidato, partido ou coligação. A ideia é o quê? É simplesmente privilégio. Se é privilégio, é a mesma coisa que impedir você aqui no seu programa ou tal, de fazer uma prestação de serviço público, que é ouvir um candidato, por exemplo, que ele venha falar sobre a sua plataforma, que não ponha, você não divulgue número, você não divulgue nada, mas você não pode ouvir isso. Então, no jornalismo, óbvio, você vai poder entrevistar, que isso, ao longo do tempo, foi entendendo que a entrevista jornalística, a matéria jornalística, desde que ela seja jornalística, ela não pode caracterizar o uso em favor de candidato, partido e coligação. Sim. É o direito à informação que é constitucional. Certo. Se você começar a esmiuçar o que é direito à informação, nós vamos entrar num campo minado realmente, e tudo vai ser proibido. Então nós estamos o quê? Numa ditadura eleitoral, que você só faz o que ele quer. Ali você não tem liberdade alguma, então vira ditadura e não democracia. Teve até não sei se vingou, mas o Congresso, eles estavam tentando aprovar um artigo da lei que proibia, durante esse período, se falar mal de candidato. Você não podia falar se o cara tinha tido processo, se o cara estava sendo processado, se ele estava sofrendo algum tipo de ação, se ele fez alguma bobagem. Durante o período eleitoral, você não podia divulgar isso. Isso é uma total censura. Na nossa região, teve um candidato que também foi condenado à perda do cargo, continua no cargo, porque conseguiu eliminar. Mas por quê? Porque tinha um órgão de imprensa que privilegiou a candidatura dele durante todo o período. Né? Que entenderam o quê? Que como se falava muito dele, havia um privilégio. Pô, se ele está em evidência, eu vou falar de quem? Do Dunha. Não dá. Então, eu acho que privar o jornal, a imprensa em si, de publicar e de fazer as matérias de interesse da região, do Estado, é um absurdo. Nós entramos na ditadura. Existe, nesse período, nessa eleição aqui, existe aquele prazo que você, a partir daquela data, você não pode mais abrir o espaço? Porque Sim, a partir de agora a gente já não pode, já estamos em campanha, entendeu? Antes tinha a questão do apresentador, né? Isso. No registro, então, quer dizer, até o prazo de registro de candidatura, ele não podia trabalhar, fazer. Isso daí continua do mesmo jeito e essa parte não mudou. Tá. O que está tendo é uma interpretação mais rígida pelos tribunais. Tá. Então, por exemplo, nós aqui, vou dar um exemplo, nosso programa enviou um e-mail para todos os candidatos de Indaiatuba que queiram participar do programa para a gente agendar e fazer essas entrevistas. Nós fizemos 2, se não me engano, até agora. Então, por exemplo, se o candidato não responder ou não quiser, exatamente. É um problema dele. Exato. Você convidou e você deu a oportunidade de todos participarem. Sim. Você entendeu? Então,
isso vai caracterizar o quê? Abuso. Agora a gente vê o de Campinas. Você está dando oportunidade para o de Campinas, para o de Salto, para o de Itu, para isso, aquilo. Pô, é regional. O que você vai? Nós temos 500 candidatos a deputado. Entendi. Então, o que é o tratamento privilegiado? Entendi. Hã? O tratamento privilegiado? Não, tem que dar o tratamento igualitário para todo mundo? Vou chamar 500 aqui? Que o Jornal Nacional vai também fazer? Ele não vai poder fazer uma matéria? Quer dizer, o nosso critério, na verdade, foi assim, como é uma emissora local, abrangência local, quer dizer, tudo bem que não tem parede que deixe o sinal não ir para Itu, Salto, Valinhos, mas é uma emissora local com programação focada em Indaiatuba. Então esse foi o nosso entendimento. Então quem é candidato de Indaiatuba, nós convidamos. Mas claro que se o sujeito de Campinas, de Itu, falar, eu também quero participar, a gente vai abrir espaço, eu acho que... Então, mas é isso que eu estou dizendo, que é uma larga margem de interpretação, tá? Para a corte, ou seja, para a justiça. Entendi. E isso sempre é ruim, isso sempre é demasiadamente não confortável para um candidato. Quer dizer, vão falar que estão dando tratamento privilegiado para mim? Lógico que não fui beneficiado. Claro. A emissora deu tratamento privilegiado? Não, ela procurou fazer. Mas isso cabe a quem decidir? Eles. Ao judiciário. Você entendeu? E aí que a gente, nós, aplicadores do direito, nós temos todas essas cautelas do excesso de normas privando você de agir democraticamente. Isso que eu acho que não é democrático. É o excesso de leis. De senão. Internet. O que pode e o que não pode na internet, Samir? Então, o que não pode é propaganda paga, estimulada, por exemplo, no Facebook. Tá. Eu sou um cidadão. Eu tenho o direito de me manifestar. Isso foi um entendimento, porque na eleição passada, quem conhece aí, viu que houve um policiamento fantástico na internet. Se você falasse um ai, você já sofria representação e tal. Hoje, você tem o quê? Todo o direito de se manifestar. Todavia, é assegurado o direito de resposta. Se manifestar, sim. Agredir, falar o que quer, quem fala o que quer responde por aquilo também. Não adianta ficar falando, fulano de tal, começa a malhar. Pode responder, né? Tá. Injúria, calúnia, difamação, propaganda negativa. Cabe direito de resposta, entendeu? O que não pode é ter propaganda paga também nesses blogs. Eu, por exemplo, quero meu candidato, eu apoio fulano de tal. Tenho todo o direito de chegar lá e escrever, eu apoio João da Silva. Eu apoio fulano de tal. Põe o número do meu candidato. É a liberdade de manifestação, é pensamento constitucional. Não há legislação que possa me privar disso. O que não pode, por exemplo, no Facebook, ele colocar, promover, como tem lá, né? Estimulado. Né? Estimula, promova o seu post. Isso. Jamais. Isso não pode. Nada que for pago. Tá. Nada que for pago. Então, se você fizer a estimulada, é pago. Isso não pode. Tá. Você pode ter seu site, pode. Você pode ter seu blog, pode. Você pode... Isso tudo é permitido. Mala direta, o e-mail marketing, que isso é um porre também. O telemarketing está vedado. Ou seja, telemarketing não pode. Vedado. Aquela pessoa ligando, falou, olha, eu sou aqui, o candidato fulano de tal, nem pensar. Nem pensar. Agora, você mandar uma correspondência, uma mala direta do seu o candidato... Da sua lista. Ela tem que ter um dispositivo em que permita cancelar, receber mensagens. Tá? Por quê? Porque eles entendem o seguinte, eu não sou obrigado a receber. Se ele tem seu SMS ou tem seu telefone, porque você passou. Né? Certo. Ele não pode comprar também essa mala direta. A mala direta não pode comprar. Não pode. Tá? Então, você tem que ter um dispositivinho lá que tem o quê? Que cancele. E ele, se mandar novamente, ele sofre as consequências da legislação. Tá, né? Entendi. Então, o candidato tem que ficar atento para isso também. Essa é uma pegadinha também. É uma pegadinha brava. E no dia da eleição, o que pode e o que não pode? Dia da eleição, você pode a manifestação individual. Quer dizer, eu posso ir com uma camiseta, eu sou candidato. Você não pode ter a camiseta não dada, né? A sua camiseta, né? Com adesivo do candidato. O adesivo não pode, né? Mas não pode? Não, adesivo pode. Adesivo você pode pôr o quê? Aqui, uma bandeira do teu candidato? Pode. Flâmula? Pode. Tá? Certo. Então, isso, dístico, pode. Isso é permitido. Manifestação individual. Começou bloquinho, fazer, todo mundo, aí é vedado e é considerado crime eleitoral. Tá. Né? Então, alto-falante não pode? Não, não pode. Nesse período, não. Mas, por exemplo, em manifestação na internet, no dia, alguma coisa assim, pode?
Na internet você não segura, você entendeu? Na internet você não tem como retirar o que já você foi publicado, posta, você não tem como retirar. Inclusive teve uma questão que foi decidida recentemente sobre isso, né, que pediu uma cassação, porque tinham mantido na internet. E eles entenderam que na internet é Uma vez difícil, lá é difícil exatamente. retirar. E você não retira. É a mesma coisa que uma informação de 10 anos atrás. Você busca lá no Google, isso vai estar. Tá. Então, é querer legislar demais, né? E boca de urna, como é que fica? Boca de urna é proibido. Sempre proibido, né? Sempre foi, Não sempre será. Você tem que até às 22 horas, na verdade, né, que antecede as eleições, você jogar panfleto, etc., né? Depois daquilo você não pode. O que acontece? A gente sabe que... Acontece. Acontece, mas é verdade. Legal. Então, regimentar eleitor, distribuir santinho no dia da eleição, nem pensar. Tá jóia. Bom, gente, Samir, nosso tempo esgotou. Outdoor também não pode. Outdoor não pode. A cartaz, placa e faixa. 4 metros quadrados, placa. E não pode estar uma do lado da outra. Não tá, porque senão vai sobreposta, soma-se O espaço. o espaço. Tá jóia, então. Samir, obrigado pela participação. Valeu pelo esclarecimento e a gente espera você aqui em outras oportunidades para trocar umas ideias aqui, esclarecer dúvidas da nossa comunidade. Estamos à sua disposição, já à disposição também da IA, e o que precisar. Tá jóia. Tá? Obrigado mais uma vez. Obrigado você aí de casa pelo carinho da audiência. Eu fico por aqui. Não desligue a televisão, tem mais programação do nosso canal 26 TV Indaiá. Você pode curtir a nossa página no Facebook, no YouTube e mandar um e-mail para nós, papolivre@tvindaiá.com.br. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Muita paz aí.